Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa deste episódio e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de podcast. Porque, na verdade, hoje a situação é muito desesperadora, é muito trágica. A gente tem uma desigualdade muito grande no acesso a vacinas, né? Os dados estão variando mês a mês, mas mais de 70% das vacinas que hoje estão disponíveis estão apenas nos países mais ricos e nos países mais pobres estão menos de 0,3% das vacinas. O mundo está diante de uma encruzilhada. De um lado, a escassez de vacinas, que está inviabilizando a vacinação de todas as pessoas em todos os países em um tempo adequado. Do outro lado, a indústria farmacêutica, que requer manter a patente das vacinas para garantir lucros, mesmo frente a uma grave pandemia e ao risco das vacinas perderem muito a eficácia diante de variantes que escapem. De um lado, a necessidade de uma nova economia, construída de forma mais solidária, compartilhada e justa. E de outro, uma retomada econômica apenas para os países de mais alta renda que já tiveram maior acesso a vacinas. Também a ampliação de desigualdade econômica entre países e a discriminação por vacinas. É possível sair dessa encruzilhada. É possível vacinar o mundo todo para acabar com a pandemia e por uma nova economia. Novas medidas tributárias internacionais podem contribuir para tornar possível o financiamento da vacinação para a população global. Vacinas e justiça fiscal. Esse é o tema da edição de junho de 2021 do É da Sua Conta. Aqui é Bartolomeu Milton, presidente da Associação Pro Bono Angola. Nós temos 375.630 pessoas que estão totalmente vacinadas, portanto, tomaram as 2 doses, e temos um total de 740.289 pessoas vacinadas apenas com a primeira dose. Isto corresponde a 1,2% do total da população. Temos apenas 1,2% de cidadãos vacinados. Como sabe, Angola é um país com uma população estimada em cerca de 30 milhões de cidadãos. Temos ainda um grande número de pessoas por vacinar e, claro, há uma grande escassez de vacinas. Alguns estudos já indicaram, por exemplo, na nossa região, na América Latina, que no ritmo que a gente está, só em torno de 2023 que os países vão começar a chegar numa vacinação ampla, de uma maneira geral, né? Mas tem perspectivas, por exemplo, Honduras demoraria cerca de 11 anos para vacinar toda a sua população, se continuar no ritmo atual. O Felipe Carvalho é coordenador no Brasil da campanha da Médicos Sem Fronteiras, que visa garantir que as pessoas tenham acesso a diagnósticos, tratamentos e vacinas. Tem um estudo mais recente que mostra para alguns países mais pobres, principalmente do continente africano, se o ritmo atual continuar, vai demorar mais de 50 anos para que esses países vacinem toda a sua população. É o caso de Angola, como explica Bartolomeu Milton, da Associação Pro Bono Angola. As doses que chegam ou existentes não são, obviamente, suficientes para todos. Sabemos que o governo angolano terá autorizado a realização de uma despesa perto de 111 milhões de dólares para a aquisição de 6 milhões de doses da vacina Sputnik à Rússia. As autoridades se têm desdobrado em contactos com o mundo externo, no sentido de conseguirem mais vacinas para que todos os cidadãos possam ser vacinados. Mas que é um facto verdade, não é? É uma grande carência. Mas acontece que dá para pôr um fim a esse apartheid de vacinas. Em parceria com a Imperial College, a Public Citizen elaborou um roteiro para fabricar 8 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em apenas um ano, ou seja, doses suficientes para 80% da população mundial.
O Felipe Carvalho, da Médicos Sem Fronteiras, participou da apresentação deste relatório e nos explica que isso é possível graças à plataforma tecnológica mRNA. O mRNA é uma plataforma tecnológica, é uma técnica para desenvolver a vacina e é a forma como a vacina atua dentro do corpo. O interessante dessa tecnologia é que a produção dela dispensa algumas etapas que existem na produção de vacinas tradicionais e que são muito complexas. Ao que tudo indica, a plataforma ideal, além do fato de que até agora os dados que a gente tem publicados mostram que ela também é bastante efetiva em conter a evolução grave da doença. Os dados que saíram até agora mostram que ela funciona muito bem, tem um bom perfil de segurança. De acordo com Peter Maberduk, diretor de acesso a medicamentos da Public Citizen em Washington, o relatório planeja a produção descentralizada das vacinas. O mundo deveria investir em polos de produção regionais utilizando o mRNA e para que possamos mais rapidamente escalar a produção da vacina e a defesa das próximas pandemias, de modo que o mundo tenha mais capacidade para vacinar as populações em geral. O ideal é que as instalações estejam localizadas não só na Europa e América do Norte, mas também que a Ásia, a África e a América Latina sejam responsáveis perante as suas populações. O ideal é que a tecnologia envolvida nessas instalações seja amplamente compartilhada. E, além de pôr um fim na pandemia da Covid-19, os resultados positivos da tecnologia de mRNA podem ser ampliados para a prevenção de outras doenças. Essa tecnologia de mRNA, por exemplo, ela muito provavelmente vai ter resultados para além da Covid-19, né? Ela é uma forma de desenvolver vacinas que pode ser adaptada para outras doenças, para as quais ainda não existe vacina, ou então para potencializar vacinas que já existem, mas que não são tão efetivas. Enfim, ela pode ser uma solução para várias questões de saúde pública. Muitas vidas estão em jogo nessa pandemia, mas também a autonomia dos países de estar melhor preparado para futuras pandemias e para outras doenças, sem dúvida. Entretanto, o plano de produzir 8 bilhões de doses de vacinas em um ano esbarra na propriedade intelectual. É impossível realizar este plano sem o compartilhamento de conhecimento. Tem muita pesquisa que a gente está vendo dar frutos hoje, que, na verdade, o investimento do setor público já começou muitos anos atrás, né? O coronavírus, a família do coronavírus já é conhecida, já tem estudos acontecendo há muitos anos nas universidades, mas que nunca também tiveram apoio das empresas farmacêuticas, né? Tem vacinas que praticamente 90% foi investimento público e cerca só de 10% investimento privado. Essas vacinas deveriam, por princípio, ser bens comuns, estar em domínio público, não ter nenhum tipo de direito de propriedade intelectual. Ou seja, as pessoas contribuem com impostos que são investidos em universidades públicas que realizam diversas pesquisas. As empresas normalmente se envolvem só na última etapa, mas são as que fazem o registro das patentes. Então isso acaba tirando o direito de acesso a medicamentos e vacinas das pessoas que já pagaram pelo desenvolvimento das pesquisas. Quando a gente tem uma pesquisa amplamente financiada com recurso público, com dinheiro do contribuinte, né? E aí depois esse conhecimento é repassado para uma empresa que coloca um alto preço para comercializar aquilo, no fundo a gente está pagando duas vezes. A gente pagou pela pesquisa e a gente está pagando pelo preço que a empresa está cobrando, e a empresa alega que o custo da pesquisa foi alto. Na nossa visão, o ideal seria que qualquer financiamento público voltado para a área da saúde, ele tenha condições específicas de que, quando aquele conhecimento se traduzir em um produto, aquele produto tem que ser acessível, ele não pode ficar sujeito a uma definição de preço sem nenhum tipo de critério, tem que ter toda uma condição atrelada ao financiamento público, né? E isso não aconteceu agora em Covid-19. O baixo acesso a vacinas de Covid-19 está associado à escassez de doses por baixa produção, já que apenas as farmacêuticas que possuem patentes podem fabricar, e também ao alto custo por ausência de regulação do preço de vacinas e que, por conta das patentes, ficam ainda mais caras. Em uma pandemia, esse cenário gera um apartheid entre os que conseguem ter acesso às poucas vacinas disponíveis e pagar por elas e os que ficam excluídos.
O que acontece é um funcionamento natural do mercado farmacêutico, é chegar num ponto que a gente chama falha de mercado, né? Que essas grandes empresas, elas vão ampliando sua produção até um ponto onde elas conseguem abastecer de uma maneira bastante boa a demanda dos países mais ricos. Mas quando se trata em expandir isso para começar a atender a demanda dos países mais pobres, normalmente elas não têm interesse. E é basicamente o ponto onde a gente está hoje, né? As grandes empresas têm aí uma cadeia produtiva capaz de abastecer os países mais ricos, mas que não está dando conta da demanda dos países mais pobres. Aí os caminhos então os países mais ricos vão doar, mas doação a gente sabe que não é uma solução sustentável, depende de vontade política, ela depende de uma série de fatores. Meu nome é Ben-Hur Cavelan, pesquisador do Centro de Integridade Pública em Maputo. Em relação ao processo de vacinação, dizer que em Moçambique a primeira campanha de vacinação começa a 8 de março, onde foi administrada a vacina Verocell da farmacêutica Sinopharm. A segunda fase vai de 19 de abril, que também prevê imunizar com a vacina AstraZeneca da Covishield, da Serum Institute da Índia. A entrada da vacina AstraZeneca da Covishield faz parte do lote das vacinas planificadas na iniciativa COVAX. Sabemos que esta iniciativa prevê imunizar cerca de 20% da população moçambicana. São vacinas, a primeira que provém de uma doação da República da China e a segunda da iniciativa COVAX. Em Moçambique, até esta fase, foram vacinadas cerca de 0,24% da população moçambicana. Achamos que este número é bastante insignificante para aquilo que se esperava. É importante que países ricos doem vacinas em caráter emergencial. Entretanto, é insuficiente. Para conseguir vacinar as pessoas rapidamente, como a pandemia exige, os países do sul global precisam de autonomia e do compartilhamento do conhecimento para avançarem também na produção. E não se trata apenas das patentes, mas também do conhecimento e de dossiês de informação confidencial que os governos também têm o poder de transferir. Compulsoriamente, em alguns casos, acreditamos que o governo dos Estados Unidos pode exigir que as empresas compartilhem as receitas das vacinas sob a lei de produção de defesa, mas também insistir que é uma questão política. Basta que os líderes das nossas nações deem um passo à frente e digam às empresas que financiaram e apoiaram de muitas formas, que esperam que ao menos uma vez na vida, numa crise, compartilhem a tecnologia que possuem com o mundo. Para vacinas, a gente tem uma situação onde já tem algumas empresas em países como Canadá, Israel, Dinamarca, Bangladesh, Indonésia, Paquistão, que anunciaram que tem fábricas, que tem profissionais, que têm expertise, que poderiam produzir milhões de doses de vacinas. Se essas empresas passarem a ter o acesso ao conhecimento, que vai ser liberado se essa decisão for tomada agora em julho, acredito que num prazo também curto, de alguns meses, essas empresas que já estão preparadas poderiam se tornar novos produtores. Em outubro de 2020, a Índia e a África do Sul apresentaram uma proposta para a quebra de patentes na Organização Mundial do Comércio. A negociação avança. Ganhou também o apoio dos Estados Unidos e, em julho, acontece uma nova rodada de negociações na OMC. Para a Médicos Sem Fronteiras e para a Public Citizen, não faz sentido manter as patentes, pois a cada dia que passa, essas regras causam a morte de muitas pessoas ao redor do planeta. Então, se você remove essas regras temporariamente de propriedade intelectual, você cria um espaço muito mais seguro, muito mais tranquilo para que esses outros produtores possam dar a contribuição deles. Então é isso que a gente precisa fazer para sair dessa situação de escassez, porque a escassez ela tem a consequência da exclusão. Quando você tem uma escassez do produto, ele acaba indo para as mãos de quem tem mais poder político, mais poder econômico, e aí quem não tem fica excluído, fica sem. Para sair disso, isso é uma questão, acima de tudo, direito à saúde, que a gente precisa trazer para o campo do comércio e da propriedade intelectual para dizer, olha, não faz sentido a gente continuar mantendo essas regras que estão causando a morte de tantas pessoas. Se investirmos agora para fazer vacinas e executar um plano de entrega em regime de emergência, é possível intervir a tempo para encurtar a pandemia.
reiniciar as economias e economizar muito dinheiro em todo o mundo. Penso que poderíamos provavelmente salvar 1 milhão de vidas. Se o mundo agir agora, pode evitar a devastação em comunidades vulneráveis em todo o mundo, que poderia durar ao menos uma geração. Mas é urgente fazer esse investimento. Olá, meu nome é Wilson Farina, eu tenho 39 anos. No último dia 2 de junho eu tomei a vacina contra a Covid. Eu tenho pressão alta, então entrei aí na fila da comorbidade. Tomar a primeira dose da vacina dá um alívio grande. Eu fui lá de carro, depois uma volta para casa, parei o carro e fiquei uma meia hora chorando. A vacinação tinha que ser muito mais rápida para que todo mundo se vacine e todo mundo possa ficar tranquilo e parar de morrer gente, né? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio e a Organização Mundial de Saúde fizeram um chamado coletivo aos países de maiores economias, do G7 e do G20, para que colaborem com o financiamento da Proposta para Acabar com a Pandemia de Covid-19. Nessa proposta, as vacinas são fundamentais. De acordo com as organizações internacionais, com 50 bilhões de dólares, seria possível vacinar pelo menos 40% da população em todos os países até o fim de 2021 e pelo menos 60% da população global no primeiro semestre de 2022, além de investir no rastreamento e ações contra variantes de risco e em ampla testagem e busca ativa de novos casos. O Fundo Monetário tem um relacionamento único com o resto das Nações Unidas, né? Que de vez em quando eles se consideram parte das Nações Unidas, de vez em quando não. Também é verdade que o FMI tem focado o seu discurso durante essa pandemia na colaboração multilateral e global, né? Então isso eu acho que é coerente com esse esforço que eles têm feito. Esse é o Luiz Vieira, coordenador do Bretton Woods Project, BWP na sigla em inglês, que é um projeto que monitora as instituições financeiras internacionais, dentre elas o FMI. O Fundo Monetário Internacional, ao longo de toda a pandemia, já realizou uma série de empréstimos. Luiz, o que mais chamou a atenção da BWP nesses empréstimos realizados pelo FMI? De 80 dos programas iniciados pelo Fundo Monetário durante a pandemia, né, em resposta à pandemia. Na maioria dos casos, os empréstimos, os programas, vêm com exigência de consolidação fiscal. A resposta à pandemia pelo fundo tem sido bem recebida pela imprensa internacional, dizendo que o Fundo Monetário já se esqueceu da austeridade, etc. Mas se você vê bem a situação e os detalhes dos programas dos países que vieram pedir apoio ao fundo, isso não é bem a verdade. Então, nós nos preocupamos com essa tendência. Olha, realmente é bastante contraditório que falem a importância do Estado gastar, investir em saúde, proteção social, socorro a pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, coloquem a austeridade como uma das condições para o empréstimo aos países em necessidade de recursos financeiros para enfrentar a pandemia. Mas voltando à proposta atual das organizações de ampliar o acesso a vacinas globalmente, 15 dos 50 bilhões necessários para acabar com a pandemia deveriam ser levantados pelos estados por meio de empréstimos. Os países realmente podem fazer empréstimos no meio de uma pandemia? Essa proposta de injeção de 50 bilhões de dólares e um esforço multilateral bem coordenado é sempre bem-vindo, não é? Mas eu acho que é importante talvez salientar algumas coisas que estão faltando nesse plano. Uma das principais preocupações é a questão da dívida, não é? Então, nós vimos demandando cancelação ou reestruturação das dívidas. Esse seria o primeiro passo necessário para realmente abrir o espaço fiscal para que os estados possam responder à pandemia. E como esse cancelamento ou a reestruturação das dívidas poderia ser feita? O FMI deveria revisar a sua análise da sustentabilidade das dívidas, porque agora a sua análise não toma em conta as obrigações internacionais de direitos humanos dos países. Então, por exemplo, o FMI pode dar mais empréstimos a um país ou negar a opção de reestruturação da dívida de um país se o país tem a capacidade de pagar essas dívidas, na opinião do FMI. Mas é possível que o país tenha essa capacidade de pagar as dívidas, mas através de uma consolidação fiscal
que inclui redução de despesas na parte de saúde, etc. E isso aí, obviamente, durante uma pandemia é uma coisa muito séria. Nós sabemos, por exemplo, que há países agora que estão pagando mais em termos de pagamentos de dívida externa do que a sua verba, por exemplo, para a saúde. Parece existir uma concentração de decisão na mão do FMI. São credores e também fiadores de última instância no sistema multilateral, além de decidirem se a dívida dos países é sustentável ou não. A questão da sustentabilidade das dívidas deveriam ser tomada talvez por um outro órgão da ONU. Porque o Fundo Monetário tem um conflito de interesse, não é? Nós estamos, faz muito tempo, dizendo que seria necessário criar dentro da ONU um órgão para fazer a reestruturação e cancelamento de dívidas, que isso não deveria ir através do Fundo Monetário. Luiz, você disse agora há pouco que estão faltando algumas coisas na proposta. Você nomeou a dívida. Agora, quais seriam os outros elementos que deveriam constar? Para ser franco, um pouco chocante nessa proposta, nem menciona a proposta da Índia e da África do Sul na Organização Mundial do Comércio, né, sobre a renúncia da propriedade intelectual para fortalecer a produção de vacinas durante a pandemia. É bom ter acesso a recursos para comprar vacinas, etc., mas dado que os preços de vacinas variam bastante e dado que a experiência do AIDS, não é, demonstrou que a saída é realmente através da produção genérica no sul global, é estranho ver um plano sobre a pandemia que é apoiado pelo resto da ONU, a OMS, etc., a Unicef. É um pouco triste ver que esse elemento não foi mencionado no plano. Enquanto a proposta do FMI não sai do papel, ainda não se sabe ao certo em Moçambique como será o financiamento de mais doses de vacinas para a população, como conta o Benhur Kavelani, do Centro de Integridade Pública. O governo ainda não apresentou claramente um plano, embora diga assim nos seus documentos oficiais que uma das formas de aquisição da vacina em Moçambique será por via do orçamento do Estado. Entretanto, não diz exatamente o quanto é que irá gastar e de onde é que virá esse dinheiro. O único esforço que temos percebido é este de enviar diferentes cartas a informar o setor privado, desde bancos, empresas de telefonia móvel e não só, que há uma necessidade destas empresas contribuírem com algum dinheiro para a aquisição da vacina. E esta será uma modalidade das empresas manifestarem interesse e o governo recolher dinheiro e negociar diretamente com as farmacêuticas. Percebendo aquilo que é o histórico do governo na negociação de alguns produtos médicos hospitalares, principalmente no setor da saúde, nós achamos que este é um espaço que se abre para corrupção, desvio daquilo que são os fundos que podem advir desta contribuição dessas empresas. A proposta para acabar com a pandemia de Covid-19 do FMI, Banco Mundial, OMC e OMS estava direcionada aos países de maior economia, do G7 e do G20. O nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network, conta o que foi acordado na reunião do G7, que ocorreu no início de junho, sob tributação internacional, que poderia ajudar a financiar as vacinas. Eu diria que a reunião do G7, em termos de impostos, não foi necessariamente tão importante em si mesma, mas, em vez disso, é um reflexo de mudanças mais profundas que começaram há muito tempo atrás. Em longo termo, as taxas médias dos impostos sobre as empresas em todo o mundo têm vindo a diminuir. Em 1980, a média era cerca de 49%, quase 50%. E hoje, o imposto sobre as empresas está mais ou menos 25%. No G7, que acaba de acabar, foi uma mudança importante. Vimos este taxa global mínimo, que eles disseram, vamos tentar ter uma taxa global de imposto sobre as empresas mínimo de 15%. Mas é importante saber que esta mudança é parte de um processo mais longo, porque o que se passa com as regras fiscais e especificamente com os impostos internacionais é que a mudança vem sempre lentamente, muito lentamente. É como um glaciar em movimento. É preciso muito trabalho para mudar a direção da glaciar, mas tem havido uma enorme mudança no humor público
em termos de impostos em inúmeros países, especialmente desde 2008, a crise financeira global. E agora as populações geralmente querem impostos muito mais elevados do que anteriormente sobre as pessoas ricas e sobre as empresas multinacionais. Antes, os impostos sempre estavam a cair, mas agora o rumo da glaciar está mudando. Eu acho que vamos a começar a ver impostos mais altos. O acordo sobre 15% é demasiado baixo, tem que ser mais alto. E também quais são os países que vão receber o aumento de receitas fiscais. Quase a maioria vão ser países do G7 ou países ricos. Bem, a implementação do Imposto Mínimo Global Corporativo é uma mudança de direção importantíssima na tributação internacional. Entretanto, a depender da proposta, pode até mesmo aumentar a desigualdade entre os países. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Imposto Mínimo Global Corporativo, eu te convido a ouvir o episódio 25 do É da Sua Conta. Você pode encontrá-lo lá no seu tocador de podcasts ou então em www.edasuaconta.com. Olá, meu nome é Luciana Piotto, eu sou jornalista e atriz e agora mãe da Serena, pequena Serena. Eu consegui a minha dose e consegui imunizar a mim e a minha filha que mama no peito, né? Essa é a maior alegria, assim, poder vivenciar esse momento e torcer agora para que a gente tenha uma aceleração, né? Tem muita gente precisando, muitas vidas que podem ser salvas. A principal política econômica hoje é a política de vacinas. Uma nova economia pós-pandemia só será possível em um mundo que não esteja marcado pelo apartheid de vacinas, em um mundo onde a distribuição de vacinas seja feita a tempo para todos os países e todas as pessoas. Para isso, é essencial ampliar a produção e a distribuição de vacinas e testes. São necessários polos descentralizados de produção pelo mundo e o compartilhamento do conhecimento com uma licença compulsória das patentes. E para além disso, a proposta do FMI, Banco Mundial, OMC e OMS vê também o benefício econômico para que o mundo todo seja vacinado. Abre aspas. Salvar vidas e condições de subsistência não precisam de uma justificativa, mas um fim mais rápido para a pandemia também poderia injetar o equivalente a 9 trilhões de dólares na economia global até 2025, devido a uma retomada mais rápida da atividade econômica. Fecha aspas. A pandemia mostrou como o mundo é desigual e também revelou caminhos para a cura, não apenas da cobiça, mas também da doença da desigualdade. Sabemos que a humanidade deve estar preparada para compartilhar mais, e isso pode ser feito por meio do cancelamento de dívidas, do imposto global sobre a riqueza, de imposto sobre lucros excedentes, do imposto global mínimo corporativo mais alto, que beneficie todas as nações e não apenas as mais ricas. Quando vocês ouvem o podcast, vocês fazem alguma coisa para ajudar o mundo ou não? Essa pergunta foi feita no episódio anterior pelo Humberto, o meu filho de 8 anos. E o Bob Barbosa, de Florianópolis, em Santa Catarina, foi uma das pessoas que respondeu. Oi, Humbertinho, respondendo a sua pergunta, quando a gente tem informações muito bem embasadas, né, a gente tem dados precisos, como são os que propõem o É da Sua Conta, a gente tem condições, a partir dessas informações, de compreender como funcionam as tributações, como funcionam o universo dos impostos, esses conceitos como justiça fiscal. A gente entendendo, a gente tem mais condições de transformar, pelo menos o mundo à nossa volta, né, de maneira mais eficiente e mais objetiva, no sentido de que a gente está entendendo que tipo de justiça a gente deseja. Bob, você fez a gente refletir que não estamos só gastando saliva, como disse o meu filho, né? Nós te agradecemos e agradecemos também a todas as outras pessoas que responderam à pergunta do Humbertinho. E se você escrever para info@edasuaconta.com e nos enviar o seu número de WhatsApp, a gente te coloca na nossa lista de distribuição e daí você recebe o link para o podcast assim que ele é lançado.
O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força e se estiver no Brasil, mesmo que já tenha tomado as 2 doses da vacina, continue em casa e se for necessário sair, usa a máscara. Até julho.